Bom, quando nós pensamos sobre a justiça do trabalho, sobre a origem do trabalho, nós não podemos fazê-lo sem retroceder no tempo. A própria ideia de origem do trabalho nos remete a pensar que isso tem um longo passado. Um passado que inclusive se confunde e é inseparável do passado da própria humanidade. Se nós efetivamente, objetivamente quisermos compreender o homem e compreender o homem no trabalho, nós temos que pensar que o ser humano, ele se define, ele se distancia, ele se distingue de outros animais que também produzem, justamente pelo trabalho. Uma pergunta que é recorrente quando direcionamos a fala ou as discussões para esse tipo de pensamento os animais também trabalham. Então está aí o exemplo da formiga, está o exemplo da abelha, inclusive, que muitas vezes é utilizado até como símbolo do trabalho, e não só do trabalho, mas do trabalho organizado socialmente. Então aquela imagem do cupim, da colmeia, isso então pode vir a confundir com aquilo que eu estou dizendo, ou acabei de dizer, que o que distingue o ser humano dos outros animais é o trabalho, né? Nós temos que pensar o seguinte, que essa comparação ela é feita a partir de critérios biológicos, né? Ou seja, a abelha, o cupim, ou mesmo outros animais gregários, aqueles que vivem em sociedade, eles buscam o seu sustento, a sua subsistência, a partir de mecanismos instintivos. Enquanto que o ser humano também como primata que também, né, além dessa sua capacidade, dessa sua potencialidade instintiva, que talvez tenha sido o principal nas nossas origens, nos remotos períodos pré-históricos ou primordiais da história da humanidade, mas o ser humano foi se distanciando, né, desse comportamento somente natural para ser sujeito também da ação. Ou seja, ele não era apenas um objeto da natureza nas suas estratégias de sobrevivência. Ele interferia, modificava a natureza, buscando satisfazer as suas necessidades. Bem, é justamente nessa tendência, nessa busca, nessa procura do ser humano tentar interferir na natureza, não ser só passivamente sujeito dela, é que nós vamos encontrar então a história, o início da história do trabalho. Como que a gente cientificamente identifica esse momento? Né? Se considerarmos que o ser humano, aproximadamente como ele já é hoje, já existe há pelo menos 2 milhões de anos na natureza, né? Bom, nós estabelecemos esse marco cronológico, quer dizer, quando que o ser humano deixou de ser apenas mais um tipo de primata para ser um primata chamado a partir daí de ser humano. É quando encontramos as evidências arqueológicas das primeiras ferramentas de pedra que eles utilizaram para satisfazer as suas necessidades, transformando os recursos naturais. É aí então que tem início a chamada Idade da Pedra. É aí que o ser humano, a partir de então, deixa de ser visto apenas como um ser biológico, mas para ser visto também como um ser social, um ser cultural. E aí ele passa a ter então uma designação técnico-científica, passa a ser chamado de Homos Faber, aquele que faz, né? Bom, isso é importante para a gente marcar o início da nossa história. E o dado arqueológico, o dado empírico ou científico que testemunha esse início dessa nova fase da história da humanidade é quando a arqueologia descobriu, então, essas primeiras ferramentas, essas primeiras evidências, né, de que ele produzia, que ele criava ferramentas para transformar na natureza os recursos naturais, a matéria-prima,
nas suas necessidades. Isso foi por volta de mais ou menos 1.800.000 anos atrás. Tanto é que a partir daí é que na periodização arqueológica tem início então o período paleolítico. Ou seja, essa palavra paleolítico quer dizer pedra antiga, ou também um sinônimo de, no sentido mais comum, de pedra lascada.